Agora sim, para a nossa edificação pela pregação da palavra, nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 62. Assim diz o nosso Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo de sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha alma, a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Deus eterno, mais uma vez suplicamos o teu favor. Agora, ó Deus, pedindo que o Senhor nos instrua pelo teu Santo Espírito e que o Senhor alimente a nossa alma com este texto que nós acabamos de ler. Que seja para nós também a mesma oração que Davi fez. E que também, ó Deus, toda esta confissão e este cântico levantado a Ti, seja, ó Deus, modelador para as nossas ações na semana que começa hoje. Então ajuda-nos, faze-nos ver as maravilhas da Tua lei e também as misérias do nosso coração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cantamos o hino Comunhão Preciosa hoje na liturgia, e ele é escrito por uma mulher chamada Ellen, indiana. Ela acabou por ficar órfã no início da sua vida e foi adotada por uma família londrina, lá mesmo na Índia. E depois foi evangelizada naquele lugar. Considerando a sua natalidade, a religião que ali é professada, considerando também a religião professada por aqueles que a acolheram, havia um grande choque, não apenas cultural, mas de profissão de fé. Ela, conta a história, ficou órfã, mas era de uma casta altíssima dentro da Índia. Então, seria um grande vexame para ela, diante dos seus pares, professar uma fé diferente daquela que era professada pelos seus familiares e pela sua casta. Daí, então, conseguimos compreender um pouco mais qual era a intenção dela quando escreveu: preciosas são as horas na presença de Jesus. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, e provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Nós não temos medida do que é renegar a fé de nossos pais, no sentido de ser uma religião
dominante. Temos uma ou outra amostra por causa das religiões que foram fundacionais aqui no nosso país. Mas ainda assim não somos perseguidos muito gravemente quando nós aceitamos o chamado do Evangelho e começamos a caminhar. E ainda assim, se nós sofremos algum tipo de moléstia por causa da nossa fé, diferente das pessoas que estão ao nosso redor, ainda assim devemos perseverar nela, sabendo que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Ocorre que todos nós, tendo ou não dificuldades familiares por causa da profissão da nossa fé, todos nós colocamos dificuldades para nós mesmos no progresso da nossa fé. Quando confiamos mais em nós e nos homens do que em Deus. Então, o texto de hoje é uma grande exortação a esperar somente em Deus, em todo o tempo, depositando nele toda a confiança e dependência, sabendo que o poder, a graça e a justiça pertencem ao Senhor e procedem dele somente. Enquanto toda a segurança humana revela-se instável, enganosa e insuficiente. Portanto, hoje nós vamos observar algumas coisas neste salmo que devem impactar o nosso coração. Num primeiro momento, vemos uma espera silente e particular diante de ataques de homens maus. Depois vemos que o Davi mostra para nós uma espera confiante e constante diante de quem se pode derramar o coração. E, por fim, uma espera convicta e consciente de onde procedem o poder e a graça. Portanto, para nós todos fica esta mensagem hoje: confie somente em Deus. Esse é o tema da mensagem: confie somente em Deus. 3 coisas aqui para nós, do verso 1 ao verso 4. Confie somente em Deus, pois dele procede a salvação. Do verso 5 ao verso 8, pois dele procede a esperança. E depois, do verso 9 ao verso 12, a ele pertencem o poder, a graça e a justiça. Confiem no Senhor, porque estas dádivas vêm dele. Porque esse texto deve nos atingir em cheio no coração e fazer com que nós nos voltemos mais ao Senhor, pelo fato de que a desobediência dos nossos primeiros pais demonstrou que o coração humano rebela-se contra Deus, o seu Criador. E essa rebeldia se revela em todas as esferas da vida, motivando pecados incontáveis contra o Senhor e contra toda a criação dele. A palavra de Deus afirma, meus irmãos, algumas vezes que a cobiça, pecado é um pecado em si, mas também é um fator gerador de muitos outros pecados. Uma lista breve deve compreender temas como inveja, avareza. Outras vezes nós a encontramos homicídios, mentira, falsidade, orgulho, roubo, extorsão, autossuficiência e todos os outros pecados que são motivados por um coração pecaminoso. Coisas como essas, dentre tantas outras, são desobediência frontal à vontade de Deus e uma perversão do plano dele para os seus filhos, criando inimizade entre ambos, de uma maneira que não pode ser remediada por homem nenhum. Tal é a desgraça do homem, causada por seu próprio pecado. Diante disso, o que se tem é o resultado de uma vida destruidora e destruída por angústia, ansiedade, falta de esperança, bem como outros males. Alguns deles já são intitulados como males do século. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito para substituir muitos no pagamento da dívida que os nossos pecados geraram. Cristo
voluntariamente assumiu a forma de servo, cumprindo ativamente toda a vontade de Deus, que não pode desobedecer ao Senhor, sofrendo também obedientemente o furor da ira divina, acesa pelos pecados cometidos pelos homens. Por meio desta obra redentora, meus irmãos, há reconciliação entre os homens e Deus. A possibilidade de uma vida harmônica em um relacionamento contínuo. Por meio de Cristo, nós temos paz com Deus, recebendo também paz no coração pela atuação do Espírito Santo, o qual habita o coração de todo salvo. Todo salvo. A partir de então, a vida recebe novo sentido. Um sentido que é verdadeiro. É possível encontrar uma paz duradoura, mesmo em momentos de adversidade. Consequentemente, é possível desfrutar de uma confiança inabalável que reside nos méritos do Salvador e não nas nossas próprias obras. A autossuficiência, preste atenção nisso, se transforma em total dependência. O coração deixa de estar agitado, mas desfruta de uma quietude esperançosa no único de quem procedem esperança e salvação. Os momentos a sós com o Senhor são enriquecedores para a alma. Portanto, confie no Senhor, confie em Deus. Primeira coisa, pois dele procede a salvação. Observe aí o início do Salmo. A interligação entre o Salmo 61 e o Salmo 64. O miolo aí compreende o Salmo que nós estamos estudando hoje. E é bastante interessante porque este conjunto de salmos demonstra a necessidade de Davi de estar mais próximo do Senhor e também a necessidade que ele demonstra de ser ouvido pelo Senhor em momentos de angústia, principalmente. Além disso, você coloca os olhos no Salmo 62 e vê aí logo esta inscrição: ao mestre de canto, segundo a melodia. Este aqui é uma poesia escrita para ser cantada na igreja. E depois do culto, ou lá em casa já, eu mando para vocês um link ali no grupo de uma música que foi feita, dentre várias. A pesquisa foi grande, eu não consegui escolher uma para dar tempo de decorar e cantar aqui hoje. Tá bom? Então você vai ouvir na sua casa e pode procurar outras tantas. Mas aqui eu vou mandar, é realmente muito especial, muito bonita. É um cântico para ser entoado na igreja, que demonstra a dependência total do Senhor. De Jedutum, esse nome não deve ser desconhecido para você na sua leitura bíblica. Ele é um homem do passado, um dos levitas convocados por Davi para dirigir o canto na hora do culto. No entanto, assim como outros nomes, revela algo muito mais profundo do que intitular uma pessoa. A palavra de Deus lista, dentre várias coisas, esta palavra Jedutum, com o significado de reconhecer e confessar o pecado, mas também reconhecer o caráter e as obras de Deus. No origem dessa palavra, deste nome, enfatiza sempre um reconhecimento e uma declaração de algo que seja bom ou mal. No caso, uma declaração daquilo que é bom e confissão daquilo que tem no Senhor, no seu caráter e nas suas obras. Então, nós podemos compreender aqui que este termo é usado em consonância com toda a poesia do Salmo, que exalta as obras do Senhor e exorta os homens, de maneira individual e coletiva, a confiarem apenas no Senhor, ao mesmo tempo em que reprova, denunciando as más obras dos descrentes. Davi, meus irmãos, escreve este cântico como uma confissão de total dependência do Senhor. Observe o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Há uma exortação para a sua própria alma.
Ó minha alma, espera silenciosa. E o objeto desta espera é Deus. Somente em Deus. E aí os somentes vão se repetindo ao longo do texto, mas dando a ideia de certeza. Certamente, verso 2, só Ele é a minha rocha, e é a minha salvação e o meu alto refúgio. Estas expressões de Davi são quase que uma palavra de ânimo à sua própria alma. Os momentos em que Davi estava vivendo para escrever este salmo não eram bons, não eram confortáveis. Havia muita perseguição de outras pessoas contra ele. Não estava gostoso viver naqueles tempos. Mas ele, como que põe a sua alma em pé, dizendo: espera somente no Senhor. É nele que nós temos firmeza, só ele é a minha rocha. É nele que nós encontramos libertação, ele é a salvação. E só nele podemos encontrar proteção. E aí ele completa dizendo: não serei muito abalado. Nós sabemos que há muitas coisas em nosso viver que tiram de nós a paz. Coisas reais, pessoas reais, que muitas vezes atentam contra nós. Mas aquele que confia somente em Deus não será de todo abalado. Às vezes nós podemos, como dizem outros salmos, resvalar os pés, quase cair, tropeçar, mas receber um abalo completo, jamais. Aqueles que esperam e confiam somente em Deus, como diz Isaías 40, renovam as suas forças. Não caem desmaiados no chão, eles são mantidos em pé. Não serei muito abalado. A afirmação de Davi é para a sua própria alma. Uma conversa consigo só. Depois procure também uma música do Estênio Marcius chamada Acordo. No meio dela ele fala assim: puxa uma cadeira, minha alma, vamos conversar aqui, vamos entrar num acordo, vamos viver uma vida tranquila. Lembra que o mestre uma vez te falou: a minha graça te basta. Nós muitas vezes precisamos fazer os barulhos externos silenciarem. Nós precisamos ficar quietos. E não é coisa de gente mais velha que não gosta de barulho de criança ou barulho de automóvel. É silenciar os outros áudios externos a nós, que atraem o nosso coração e que nos afastam de Deus. Você e eu precisamos ter tempo sozinhos com o Senhor. E essa prática é muito negligenciada por nós. Muito de nossa dificuldade em confiar plenamente em Deus reside no fato de que não o conhecemos devidamente. Assim, nós entregamos a nossa alma a outras coisas, a outras pessoas que parecem ser mais dignas e confiáveis do que o nosso Deus. E nós fazemos isso por causa do nosso pecado. É uma frase muito dura essa. Tornar alguma coisa ou alguém mais confiável do que Deus. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nos distanciamos do Senhor. É exatamente isso que nós fazemos. Davi está num momento problemático da sua vida. Observe os versículos 3 e 4. Agora, ele começa a falar a homens maus. Primeiro, ele exorta a própria alma. E agora, relembrado de que há um lugar onde há confiança inabalável, ele começa a exortar os homens maus, aqueles que têm feito mal contra ele. E ele pergunta: até quando vocês me acometerão? Ou acometerão algum homem? Em uma tradução literal é assaltar ou oprimir. Até quando vocês vão fazer isso com um homem? Todos vós para o derribardes. Mas um sinônimo para a palavra utilizada por Davi também é matar.
como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. E é curiosa a maneira como ele constrói o poema. Porque, nota, ele acabou de dizer, eu não serei muito abalado. E quando ele vai exortar os homens já têm uma visão dele que já está assim, ó, pronto para cair. Nós falamos isso, né? Precisa tirar aquela árvore lá, porque as raízes estão levantando o muro, vai ter que cair. Vai ter que reconstruir ali. Esse muro tá bambo, né? Tá perigoso aqui. Então note que o poema nos mostra esta imagem. De tanto ser bombardeado, Davi realmente está prestes a cair. E tem gente olhando isso e empurrando. Cai. Vai, é agora. Mas ele confia no Senhor. E ele diz que ele não será muito abalado. A vida dele não será tomada pelas mãos destes homens maus, porque ele confia em Deus. Eles, verso 4, só pensam em derribar este homem, em matá-lo, em oprimi-lo. Mas veja onde é que eles atacam, verso 4, dignidade. Em sua dignidade. E qual a ferramenta que eles usam para tentar forçar a queda deste homem? A mentira. A falsidade. Porque com a boca eles bendizem, mas no íntimo eles maldizem. E a ideia de maldizer aqui é tornar uma pessoa desprezível, declarar uma pessoa amaldiçoada. E num primeiro momento ele diz, confia só em Deus. Dele procedem todas as coisas que nos tornarão uma pessoa inabalável. Agora ele diz, não confie nos homens. Eles não são dignos de confiança e nem são um local para descansar o coração, pois eles são categorizados em outra direção, no sentido de que eles é que tramam para fazer Davi cair, ser abalado. Parece que a gente está falando de uma pessoa, bem claramente. É Jesus, pastor. Não, calma, é daqui a pouco. Jó. Lembra de Jó? Os tais amigos dele, que vieram espezinhá-lo. E com muitas rotinas de questionamentos e falas, a ideia deles era a mesma. Jó, você está encobrindo um pecado de Deus. E o Senhor está te moendo. Jó, confessa. Derrama o seu coração diante do Senhor e o Senhor te livrará. E Jó passa o livro inteiro falando assim, eu não pequei, gente. Não pequei. Aí eles vêm e falam assim, não, é adultério. Assim, porque eu fiz aliança com os meus olhos, gente. Por que é que eu ia colocar os meus olhos numa donzela? Não, é alguma... Você matou alguém. Não matei, gente. Vocês estavam até ontem aqui tomando conselhos comigo na entrada da cidade. Um homem que foi maltratado em sua dignidade. Mas ele não é o sofredor perfeito. Cristo sim é. E neste ponto, os nossos corações devem ser levados a meditar no ministério de Cristo, pois ele viveu mais intensamente a realidade retratada por esse salmo. Enquanto obedecia ativa e passivamente ao Senhor, esperava silenciosamente e confiantemente pela consumação da sua obra. Ele também sofreu pela maldade e pela mentira dos homens, pela astúcia de Satanás, os quais o oprimiram, com vistas a derrubá-lo de sua dignidade. Eu destaco aqui 2 momentos desses, e eu peço que você abra sua Bíblia aí comigo. O primeiro deles é Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, do verso 55 em diante, onde nós lemos o seguinte: E os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus
para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Tanto não foi coerente que mesmo depois de maltratar Jesus, Pilatos olha para a multidão e diz: não vejo nenhuma indignidade neste homem. Vou soltá-lo. Jesus sofreu o máximo possível disso que Davi estava vivendo em uma parcela muitíssimo menor. Porque Cristo é o nosso Redentor. Por meio dele é que nós temos acesso à rocha da nossa salvação e o nosso alto refúgio. Somente por meio de Cristo. Outro momento de perseguição e de tentativa de derrubar o Senhor Jesus foi em Lucas 23, a partir do versículo 33. Jesus está na cruz, já crucificado, e intercede pelos os seus chacais. Perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. E o povo, diz o versículo 35, ali a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe dizendo: este é o rei dos judeus. E o verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Motivo de desprezo em sua dignidade, como alguém que empurra um muro prestes a cair. O Senhor Jesus Cristo sofreu isso para que eu e você tivéssemos a libertação, tivéssemos acesso ao nosso alto refúgio e ninguém mais declare coisas que nos condenem diante de Deus. Porque Cristo nos liberta da condenação, nos substituindo no pagamento da nossa pena. Graças a Cristo, portanto. Então confie somente em Deus, porque dele procede a nossa salvação. Mas dele, em segundo lugar, também procede a nossa esperança. Volte lá para o Salmo 62 e observe que a partir do verso 5, depois de observar e exortar a sua própria alma e os maus homens, Davi passa a exortar o povo, dizendo: confiem nele em todo o tempo. Derramem perante ele o vosso coração. E amplia a ideia de refúgio para todos os que nele confiam. Veja aí o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Descansa, aqui já há imperativos, irmãos. Descansa, fique em silêncio, ó minha alma, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Você que é mais afeito à música, já percebeu que este aqui é o refrão da canção. Esta repetição igualzinha. Versos 1 e 2, versos 5 e 6. É a repetição, esse é o refrão da música. Bom? E vocês verão que aquilo que eu vou mostrar na música que eu vou mandar foi tentado ser preservado na canção que foi feita nos nossos dias. Note que com esta ampliação agora para o versículo de número 7 e até mesmo 8, ele agora chama o povo a confiar no Senhor.
Quando, irmãos? Vejam o versículo de número 8. Em todo o tempo. Ininterruptamente confiai no Senhor, porque dele procede a nossa esperança. Ele muda as palavras e diz no versículo 6, jamais serei abalado. Não é mais aquela, não serei muito abalado. É, jamais serei abalado. E é por isso que de Deus procede a nossa esperança. E agora, desfrutando desta companhia do Senhor e dos benefícios que ela traz, ele começa a exortar as pessoas, confiem nele também. Derramem perante ele o coração de vocês em todo o tempo. E aí ele diz, Deus é o nosso refúgio. É curioso porque se nós estamos distantes do Senhor, nos voltamos para um individualismo. Mas quão próximos nós estamos do Senhor e mais nos aproximamos, nós nos voltamos à comunidade, à vida comunitária, porque desejamos que as pessoas ao nosso redor também desfrutem da mesma bênção que nós desfrutamos. Ele sabe que é muito bom confiar no Senhor, mesmo em momentos de adversidade. Então ele quer repartir isso com todo mundo. Confiem nele também. Em todo tempo, derramem o seu coração diante do Senhor. Eu estou repetindo derramem aqui, eu não sei se é a melhor conjugação, tá bom? Para mim tá soando estranho, mas eu acho que é a melhor. Depois do culto você pode me corrigir. Tem gente que é boa de português aí. Mas façam isso em todo tempo. Deus é o nosso refúgio. E aí ele diz, a minha glória... Lembra que o problema era a dignidade dele? E aí ele diz, a minha glória não está em mim, mas no Senhor. A minha forte rocha e o meu refúgio. Somente e em todo tempo. Quando não estamos ligados ao Senhor, eu repito, nosso pecado nos direciona a confiança a homens e às riquezas. A falsidade que há nas inseguranças dos homens. E aqui, Davi coloca um paralelo, um comparativo entre os homens e Deus. Os homens maus e Deus. Os homens são como vapor. A riqueza é uma tremenda mentira. A violência é inútil, a riqueza é uma falsa esperança. Mas de Deus pertence o poder, a sabedoria e a justiça. Há um comparativo que não tem como vencer. Deus é. As outras coisas nada são. E nós, sem Deus, também não somos nada. E quando nós olhamos essa expressão em todo tempo, nós também precisamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo. E aprendemos isso com Ele. Principalmente nos vários momentos em que os evangelhos nos registram que o Senhor Jesus se retirou para orar sozinho. Várias e várias vezes. Em algumas delas, os seus discípulos nem sabiam onde ele estava. Mas havia também em determinadas regiões um lugar certo de oração. Eles sabiam onde encontrar Jesus. Com isso também Cristo os ensinava na prática constante da oração, de estar em silêncio com o Senhor. Vou repetir aquela expressão, de silenciar os ruídos que há no mundo, que atraem a nossa atenção, e estarmos em silêncio, sozinhos com o Senhor. Principalmente nos momentos em que a nossa alma parece que está se desfazendo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 26, para vermos um destes exemplos. A partir do versículo 36, a gente lê o seguinte. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Atenção! Levou consigo a Pedro e aos 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente
triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tempo com Deus. Confiança somente em Deus. Havia muitos perseguidores de Jesus. Ele também tinha muitos discípulos, mas ele não se confiava neles. Jesus não se confiava nos discípulos para que eles o libertassem, porque ele era o libertador. Eles poderiam ter até armas, mas a função de libertador não era de nenhum deles, era do Senhor. E para que isso ocorresse de maneira eficaz, ele deveria ser entregue, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Confie no Senhor, dele depende a esperança. E por fim, os momentos a sós com o Senhor são enriquecedores. Portanto, confie somente nele, pois dele procedem a salvação, a esperança, e a ele pertencem o poder, a graça e a justiça. Agora, irmãos, a partir do versículo de número 9. Por fim, Davi exorta os homens maus. Falou dos homens bons e agora dos homens maus, reconhecendo sua falsidade e sua baixeza. No entanto, como quem fala agora da parte de Deus, ele admoesta a não confiarem em suas próprias obras, nem em suas riquezas de origem ilícita e duvidosa, conquanto de Deus é todo o poder, incluindo a retribuição pelas obras de cada pessoa. Veja isso aí no texto. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos não são mais leves do que o vapor. É aquele vapor de Eclesiastes que a gente já está acostumado. Vaidade. E aí, ele vem com uma exortação para os homens: não confiem naquilo que vocês estão extorquindo. A ideia de balança na Escritura, e a Escritura é repleta dessa ideia, é a ideia de colocar algo sobre crivo, sobre julgamento, e que declara a condição de alguém diante de Deus. Não se vangloriem daquilo que vocês arrancam, saqueiam, roubam de alguém à força. E também, prestem atenção, diz o versículo 10, se as vossas riquezas prosperam, não coloquem nelas o coração, porque só Deus é o digno de ter o nosso coração apegado a Ele. Não nos homens, nem naquilo que eles produzem, mas Deus. Dele pertencem o poder, a graça e a justiça. Os homens ímpios confiam em si, naquilo que podem produzir, na satisfação de seu próprio querer, mas os que esperam no Senhor confiam somente nele, esperam silenciosamente nele. Você e eu sabemos disso, e o grande problema da nossa vida é este. Sabendo de todas estas coisas, nós queremos muitas vezes agir como ímpios, confiando em nós ou em outras pessoas, naquilo que nós ou outras pessoas podem produzir, a parte de Deus, que é o doador de todas as riquezas. É aqui, neste lugar, que nós pecamos contra o Senhor. E aí, para terminar a sua exortação, ele usa uma forma proverbial, muito conhecida no livro dos Provérbios. Aquela ideia do provérbio numérico. Uma vez falou, 2 vezes ouvi. 3 vezes, Salomão faz muito isso, né? 3 vezes aconteceu, 4 vezes eu ouvi. Esta é uma forma proverbial que Davi está utilizando. Olha só o verso de número 11. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto. E a ideia é para dar ênfase naquilo que Deus falou. O poder pertence a Ele, e aí ele já termina o cântico com um louvor ao Senhor. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O poder, a graça e a justiça
pertencem a Deus. Não importa se estão tentando derrubar alguém como um muro prestes a cair, atacando a dignidade desta pessoa. A justiça pertence ao Senhor e é Ele quem vai declarar o que é justo sobre aquela pessoa. Lembrando-nos do Senhor Jesus mais uma vez, olhando o fim deste cântico, Ele mesmo, Cristo, consolida o ensino de Davi várias vezes em seu ministério, sendo a concretude do príncipe da paz e do rei de paz. Para o povo de Deus, ele alerta para o perigo de amar as coisas que Deus dá, ao invés de amar o Senhor, o doador. Lembre-se de Mateus 6, 24 e 25. É impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desobedecer o outro, ou você vai amar o outro e desobedecer aquele primeiro. E aí ele conclui dizendo, é impossível servir a Deus e as riquezas. Depois ele termina, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 16. Onde nós vemos o Senhor Jesus alertando para o perigo de amar as coisas e as pessoas em lugar de Deus. Mateus 16. A partir do versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns aqui, que estavam ouvindo Jesus, ainda não veriam a morte antes que viesse o Filho do Homem. Mas veja o Senhor Jesus dizendo, nós precisamos amá-lo mais do que qualquer outra coisa. E como as palavras de Davi encontram confirmação nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Confie somente no Senhor. E como é que nós devemos fazer isso? A partir do dia de hoje, e diante também de grandes desafios que esta decisão nossa de honrar o Senhor em primeiro lugar, podem se levantar. Recomendo também a leitura de um livro chamado As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards. É da editora Fiel, é antigo já. A primeira coisa, então, que você deve fazer é confie no Senhor e não tema os ataques dos homens. Não tema os ataques dos homens. Muitas vezes, nós somos atacados por pessoas que nos conheceram antes da nossa conversão. Ou até mesmo que nem sabem que a gente é da igreja, mas nós somos atacados. E aí fica aquela dúvida, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas tem uma pessoa aqui que não larga no meu pé. Como é que eu faço? Muitas vezes nós somos atacados por estas outras pessoas e muitas vezes também por nós mesmos, de sermos inadequados para viver com Deus. É um ataque direto à nossa dignidade, cheio de maldade e de mentira. E nós nos deparamos com estas situações semanalmente. Você veio aqui no domingo, fez alguns compromissos diante do Senhor, sai daqui, mantém-se em alerta, mas na terça-feira você cai naquilo que você votou diante do Senhor aqui. E às vezes você é pego neste escorregão
por outra pessoa. E não vem naquela frase bem envelopada, nossa, você é crente. Não, vem numa frase simples. Você, hein? É a hora que parece que o chão vai abrir embaixo dos seus pés. Porque a vergonha foi colocada diante de você. Muitas outras vezes o nosso próprio coração, por causa das nossas ações pecaminosas e da carne que quer nos derrubar, contam mentiras para nós. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Você acredita nisso? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podem contar o que for. Se você é crente verdadeiro e for pego em pecado, você tem a oportunidade de confessar o pecado e ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Mas nas coisas que são ataques à sua dignidade, que são mentira, o Senhor te conhece. E ainda que haja indignidades em você, o sangue de Cristo é poderoso para te purificar e para perdoar todos os seus pecados. Olha só Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia lá. A partir do versículo 31. O que nós diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Ele está por nós, e olha o que Ele fez. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E aí vem esta pergunta que precisa ressoar na nossa alma. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Alguém ainda pode perguntar, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quando alguém ou seu coração estiver te olhando como um muro que está prestes a cair e ainda fazendo uma forcinha para te deslocar, espera silenciosamente no Senhor. Confia no Senhor, porque dele vem a sua salvação e a sua esperança. E você será lembrado pelo Espírito Santo que podem haver inúmeras acusações, mas é Deus quem justifica. Quem vai condenar você é Cristo quem pagou a pena dos seus pecados. Você está justificado dos seus pecados. Estes conflitos ainda acontecerão. Principalmente quando você se colocar numa posição de honrar o Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma e com toda a sua força. Lembre-se de Cristo Jesus. Confie no Senhor, mesmo diante de ataques. Segunda coisa, confie no Senhor em todo o tempo. Aproxime-se cada dia e com maior intensidade do Senhor. O verso 8 do Salmo tem uma exortação belíssima. Derramai perante ele o vosso coração. Em todo o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E outros tantos versículos são repetidos na Escritura para que nós busquemos ao Senhor. Tudo de que nossa alma precisa, Cristo oferece. Veja, Davi está falando, alma, minha alma, espera silenciosa no Senhor. Tudo que nós precisamos vem dele. Jesus Cristo vem ao mundo, olha para os seus discípulos e diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim e acharão descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. Tudo o de que a nossa alma precisa, Cristo oferece. A nossa ansiedade precisa ser derramada diante de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Filipenses capítulo 4. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E o Deus da paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aproxime-se do Senhor. Para isso, nós precisamos confiar nele em todo o tempo. Como nós lemos na liturgia, o
Sua casa está edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Nós devemos estar em todo o tempo confiando no Senhor, aguardando o seu retorno. E quando nós nos encontrarmos com Ele, nós nos encontraremos também com o nosso descanso final, o descanso final para a nossa alma. Não haverá mais instabilidade na nossa alma, não haverá mais instabilidade do nosso proceder que seja digno da acusação de outras pessoas. Não haverá mais tristezas, porque nós estaremos eternamente na companhia do nosso Redentor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. A partir do versículo 23, João comenta que ele ouviu grande voz vinda do trono dizendo, vamos ler todos juntos? Vamos lá todos juntos? 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus. Chegaram em Apocalipse 21, verso 3? Vamos ler todos juntos? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É tempo de confiar no Senhor. Sempre foi, sempre será. Mas talvez você esteja precisando mais agora. Nesta semana que passou, com os desafios que se aplicaram diante de você, mas também com os compromissos que você quer assumir com o Senhor. Eu sempre falo para o pessoal, quer servir ao Senhor? Preste atenção, algumas coisas estranhas vão acontecer. Porque haverá acusações contra a tua dignidade. Mas também o próprio Deus vai aperfeiçoar o seu coração, tirando de você aquilo que não presta. Confie no Senhor em todo o tempo. Não confie em você, na sua sabedoria, nas riquezas que o seu braço pode gerar. Não confie naquilo que os homens acham que há de mais valioso, porque nós também somos enganados com isto. Confia no Senhor em todo tempo. Derrame perante o Senhor o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Vamos orar. Deus eterno, dá-nos da tua paz. E dá-nos coragem, Senhor, para lutar contra o nosso próprio coração. Te agradecemos por este texto. Te agradecemos por ver na vida de Davi uma luta constante contra a própria carne, mas também um desejo de estar adequado à tua vontade e a confiança que ele tinha no Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque não precisamos nos amparar nos méritos de Davi, que pecou contra o Senhor. Ele mesmo pede para que o Senhor o livrasse de crimes de sangue. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo. Ele sim é o nosso representante perfeito. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso representante. Ele é aquele que nos resgata da pena que os nossos pecados levantaram diante de ti. Ele é o único que aplacou a ira que os nossos pecados acenderam em ti. Ele é o único por meio de quem nós podemos ter paz contigo. Então, neste momento, ó Deus, ouça-nos, fortalece a nossa alma e ajuda-nos a confiar somente em ti. Dá-nos da tua bênção e proteja-nos também das intenções maléficas e demoníacas de Satanás em nos fazer cair. Mantenha-nos em pé, olhando para a cruz de Cristo, certos de que o Senhor está sempre conosco. Em nome do nosso Redentor, nós oramos agradecidos. Amém.